Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento completamente online, inovador, imersivo e feito em formato de cocriação. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Care, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Media Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020. Estamos no nosso segundo dia de atividades com uma programação ampla, diversa e com vários temas. Nosso painel agora fala sobre zona de processamento de exportações. Aqui no Ceará, a ZPE é responsável por mais de 50% das exportações do estado. Esse painel vai ter como mediadora Mônica Luz, presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro. E teremos como painelistas Mário Lima, presidente da ZPE Ceará, Ricardo Parente, presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, e Leonardo Rabelo Santana, secretário executivo do Conselho Nacional de ZPE, que nos fala direto de Brasília. Aproveitem bem mais esse painel do Ceará Global 2020. Olá, eu sou Mônica Luz, presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro da ADESE, e é um prazer coordenar esse painel que trata das zonas de processamento de exportação ou simplesmente as ZPS. Há muitos anos o Brasil vem estudando e analisando instrumentos e ferramentas que possam atrair poupança externa para produzir o nosso desenvolvimento. Estudos e discussões voltados a melhorar essa vantagem competitiva das empresas fizeram que o governo brasileiro viesse a criar zonas de processamento de exportação no país. E assim esse regime foi criado, que foi criado há mais de 25 anos, teve um histórico de implantação diferenciado de acordo com as características de cada região e, é claro, evidenciando aqui que a primeira ZPE em operação instalada no país foi inaugurada no PECEM em 2013. Bom, superadas essas barreiras iniciais de implantações das ZPEs, nós temos hoje um cenário de expansão meio a esse momento de retomada da economia do Estado. E nós queremos saber como que as ZPEs podem ajudar o Brasil a crescer. E para falar desse tema, são nossos convidados desse painel, o representante do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, CZPE, Leonardo Rabelo Santana, a quem agradeço a presença virtual aqui no estado do Ceará. O presidente da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, Mário Lima, a quem também agradeço a presença. E também o amigo e presidente da AECIP, a Associação das Empresas do Complexo Portuário Industrial do PECEM, Ricardo Parente, a quem agradeço aqui por apoiar o Ceará Global e por se juntar a nós nesse painel. Bom, esse painel ele tem aproximadamente 1 hora e ele segue em 3 linhas gerais. Primeiro, o que são as zonas de processamento de exportação, a sua importância para o desenvolvimento regional e o futuro da ZPE no Ceará e no Brasil. Leonardo Rabelo, de uma forma assim, bastante didática, para o público que nos assiste, o que é exatamente uma zona de processamento de exportações? Né? Que características uma empresa deve conhecer sobre
essas áreas? Olá, Mônica. Olá, pessoal. Obrigado pela participação, pela oportunidade dessa participação. De uma forma bem didática, tá? Nós podemos pensar numa ZPE como uma área geográfica delimitada, onde você tem regras de negócio diferenciadas, tá? Essas regras de negócio são diferenciadas como forma de atrair o investimento, né, produtivo e estimular essa atividade produtiva, né, que pode ser, como no caso do Brasil, por meio de exportações, pode ser através de setores ou atividades que são consideradas estratégicas. A experiência internacional sobre o tema é muito variada. Você tem desde objetivos de exportação, como eu já tinha falado anteriormente, objetivos de inovação, que tem aparecido muito no cenário internacional, né? Estimula pesquisa e desenvolvimento de forma geral, e a própria nomenclatura dessas áreas também é variada. Aqui a gente tem as EPS, em outros países você tem Free Trade Zones. Países de língua espanhola usam muito uma nomenclatura de zonas francas, né, que também a gente tem aqui no Brasil, aplicada ao caso de Manaus, né? Então, é uma experiência muito diferenciada dentro desse contexto de uma área delimitada com regras de negócio diferenciadas. Presidente Mário Lima, a ZPE do Ceará, ela faz parte de uma rede mundial de ZPEs, não é? Quais são as semelhanças e diferenças das ZPEs no Brasil e dessas ZPEs que existem em outros países? Fundamentalmente, o sistema tributário. Os países aí fora utilizam o IVA como tributação básica, isso simplifica demais as operações de ZPE. E o Brasil, nós temos essa coleção de impostos que nós temos no nosso país, e isso é um sistema burocratizado, muito burocratizado. São únicos, parece que somente 2 países do mundo adotam o sistema brasileiro de tributação, e esse é um fator que influencia enormemente na questão do desenvolvimento das zonas francas como um todo. Mas isso gera um equilíbrio, né? Nós estamos trabalhando isso aqui, nós temos um testemunho já de sucesso aqui no Ceará, mas a questão que eu vejo do diferencial maior que dificulta é a questão do regime tributário de cada país. Certo. Ricardo Parente, você que viu a ZPE do PECEM nascer, né? Aliás, mais do que isso, né? Participou de todo esse processo para tirá-la efetivamente do papel. O que foi decisivo para que o Ceará saísse na frente nesse processo? Olá, Mônica. Olá a todos. Olá, o Mário, o Leonardo. O ponto mais importante que eu considero foi o diálogo entre as partes envolvidas, né? O poder público, o poder privado e a sociedade civil de uma maneira geral. Destacando aí o estado do Ceará, que é um estado fora da curva, na minha opinião, que através do diálogo, tanto com o governo federal quanto investidores, conseguiu, né, estabelecer uma ZPE no Ceará, uma atração principalmente de grandes players nacional e internacional, né? Trazendo inclusive a siderúrgica nesse caso. Então, eu acho que o ponto principal é o diálogo, né? O governo federal, através do Ministério da Economia, com a sua Secretaria Executiva do Conselho do ZPE, dando todo o apoio, todas as orientações, né? A Receita Federal muito transparente, muito objetiva, né? Na questão do alfandegamento, que é uma coisa que efetivamente é o grande marco de uma ZPE, o seu alfandegamento. E eu quero enaltecer aí a toda a equipe da Receita Federal do Ceará e do Brasil que participaram desse evento, que não mediram esforço para que a gente alcançasse o objetivo, né? O Estado do Ceará
com todo apoio, com todo diálogo, né? E os investidores, né? O investidor nacional, 2 investidores coreanos, né? E, consequentemente, a sociedade civil representada pelas suas federações, suas câmaras de diretores logísticos, né? O FEComércio, o FIEC e tudo mais. Ou seja, todos na mesma mesa com o mesmo propósito, né? Procurando ser bastante objetivo e assertivo. Eu acho que esse foi o grande sucesso aqui do Ceará, da primeira ZPE em operação. Presidente Mário Lima, que tipo de empresas que podem se instalar numa ZPE que vieram aí nesse histórico e que hoje podem se instalar numa ZPE? A ZPE ela é um esforço de política de governo para promover a exportação. Então, não há limitação de tipo de indústrias que poderão estar dentro de uma ZPE. Mas hoje existe umas tentativas de modernização do nosso marco regulatório. Só fazendo um pouco de história, com também a questão do Leonardo, ele pode ratificar isso. O esforço de ZPE no Brasil começou ainda no governo Sarney, em 1988, através de um decreto-lei que criou o sistema no Brasil. Na mesma época, a Coreia também desenvolveu o seu, China desenvolveu o seu, né? E nós ficamos parados esses anos todos. Essa que é a nossa realidade, triste realidade, porque esses países desenvolveram muito o seu comércio internacional, as suas exportações, com o instrumento de ZPE, ou Zona Econômica Especial, como se fala isso no mundo afora. E isso deixou o nosso país com esta triste marca de só ter uma ZPE em operação. Isso é muito difícil para nós, quando nós comparamos, por exemplo, com a Colômbia, que tem 111 zonas francas em operação. Lá eles têm associação que discute a questão das zonas francas de uma forma, né, bastante efetiva. Eles têm um diálogo muito mais forte com o governo central, colombiano no caso, porque tem muitas zonas francas. E isso é uma questão também que isso nos deixa atrás, e faltam parceiros para conversar sobre isso. Né? Nós aqui temos que criar, desenvolver, prestar um bom serviço. No caso do Ceará, a preocupação primeira de todos nós garantimos esse maior investimento que o Brasil já recebeu nos últimos anos, que no caso é a CSP, né? Isso nós conseguimos, mas resta o desenvolvimento do novo marco regulatório que realmente permita com que as outras saiam do papel. Esse ano, apesar de todo esse esforço do governo federal, dos esforços da nossa classe política em Brasília, de tratar na modernização do marco regulatório, tivemos ainda essa questão da pandemia que nos deixa presos aos nossos gabinetes, às nossas casas, né? Isso dificulta ainda mais. Mas eu vejo que é preciso que haja essa coordenação para que nós possamos criar outras ZPEs. Eu gostaria muito, hoje, como presidente da ZPE do Ceará, dialogar com a ZPE do Rio de Janeiro, com a ZPE do Rio Grande do Norte, com a ZPE do Piauí, né? E nós definimos esses espaços e discutimos esses problemas, o doutor Ricardo Parente aí sabe muito bem, né? Para o desenvolvimento do sistema como um todo. Isso é uma coisa que nós temos que fazer tudo aqui e não temos condição de fazer errado, não. Temos que fazer o melhor para que os projetos que estão sob nossa alçada cresçam cada vez mais. E, além disso, nós temos também que estimular novas iniciativas. Temos que sair do Brasil colonialista, do Brasil exportador de commodities. Esse pensamento é enraizado da alma portuguesa que nos colonizou. Até hoje, nós não conseguimos exportar os nossos produtos, das produtos finais, porque existe uma cultura anti-exportação no país que dificulta bastante. Ricardo Parente, a ZPE ela é responsável por cerca de 50% das exportações hoje do Ceará, né? E também por um volume bastante expressivo de importações, né? Qual é o impacto aí na sua visão, qual é o impacto disso na economia aí do Estado? O impacto é significativo, né? O Estado do Ceará ele já tem hoje
grandes indústrias e grandes empresas, né, que têm uma representatividade muito forte no Brasil e na América Latina, como M. Dias Branco, J. Macedo, Edson Queiroz, Betânia, Apivida, ou seja, em vários segmentos de mercado, né? E nós conseguimos viabilizar uma siderúrgica, né, que um investimento de 5,1 bilhões de dólares, como o Mário falou, o segundo maior investimento privado nos últimos 20 anos no Brasil, onde as unidades de uma siderúrgica elas são muito grandes, o volume de produção são 3 milhões de toneladas, né, praticamente 100% quase de exportação, né? Então, o impacto econômico, né, da siderúrgica dentro do estado do Ceará é gigantesco. Ao falar só em aquisições locais, a siderúrgica adquire por ano, dentro do estado do Ceará, em equipamentos, materiais e serviços, 800 milhões de reais. E estamos com um projeto de cada vez mais desenvolver os fornecedores cearenses, né, tanto de equipamentos, materiais e serviços, e porque o complexo, além da siderúrgica, ele tem um potencial de 4 bilhões de reais. Né? Então, tem muita oportunidade, o impacto é muito grande, significativo. Né? Nós representamos hoje, aí, em termos em valores das exportações cearenses, em torno de 55%. Leonardo, e qual a sua avaliação aí da ZPE do PCM nesse contexto brasileiro? Né? Como falou o doutor Mário Lima, nós temos outros estados em ZPE em implantação, né? Com a realidade delas, como é que é a realidade delas desses EPS em comparação ao Ceará? Como elas são relevantes também para esse desenvolvimento regional? Hoje nós temos 16 EPs autorizadas no país, tá? A ZPE do Ceará, como o doutor Mário colocou, é a única que atingiu a fase operacional. As outras EPs elas estão em diferentes estágios de implantação. Algumas realmente já iniciaram o processo até de execução de obras físicas, outras ainda não, tá? Então, estão em etapas preliminares, tá? Nós temos, como foi colocado, a ZPE do Piauí também, que é uma ZPE em fase final de conclusão de obras, aí, né, da etapa inicial. Temos um processo de obras em curso, né, ou pelo menos dentro como o doutor Mário colocou, dentro dessa realidade da pandemia, essas obras elas sofrem de algum modo um impacto, né, vão ter algum atraso, mas temos obras em curso. No Mato Grosso, temos uma perspectiva de retomada de obras também no Mato Grosso do Sul, né? E tem uma ZPE no Rio de Janeiro que foi criada, que está em processo de seleção da empresa administradora, que vai ser uma empresa administradora privada, que também merece destaque pela localização privilegiada dela no Porto de Açu, no município lá de São João da Barra, do Rio de Janeiro. Tá? Trabalhar com ZPE, você tem que levar em conta que cada projeto tem uma realidade específica. Nós temos projetos que têm condições, que foram criados há muito tempo, e que têm condições ainda assim de serem viáveis, como tem projetos que não conseguem reunir essas condições. Então, é muito diferenciado. Né? O que nós temos, de fato, um desafio estrutural hoje do regime é a atualização do seu marco legal. O Tomário pontuou muito bem. O nosso marco legal, ele é um retrato do que se fazia, talvez, na década de 80 ainda. E se a gente pegar de 80 para cá, né, o que se alterou na história econômica mundial e na história econômica do Brasil é muito significativo. Nós temos também, dentro desse contexto, o desafio de estimular novas ZPs em consonância com a experiência internacional, onde você vê uma crescente participação do setor privado, né, tanto no desenvolvimento, na implantação de projetos industriais, quanto no desenvolvimento dos próprios empreendimentos.
né? Isso é muito relevante, porque traz o investimento privado como um motor, né, para a implantação desses novos projetos. E isso realmente são os desafios hoje. Eu acredito que existem discussões, né, hoje sobre alteração do marco legal que vão nesse sentido e podem contribuir significativamente para o aprimoramento dessa experiência brasileira. Presidente Mário Lima, que tipos de indústria hoje o ZPE do Ceará busca atrair, principalmente? Quais que nós estamos hoje negociando e buscando trazer aí para o Estado? Isso. Primeiro, como eu falei, nós estamos entrando no 7º ano de operação com o complexo siderúrgico liderado pela CSP. Essa foi a experiência primeira, né? E isso foi com base nela em que nós ganhamos experiência e, como eu disse, sem problemas, zero problema junto à Receita Federal, e isso foi muito importante para nós. Nós vemos hoje a ZPE do Ceará como uma companhia administradora de distritos industriais sob regime de ZPE. Então, o nosso pensamento é realmente multiplicar os distritos. Hoje nós temos um distrito industrial funcionando em operação há 6 anos e meio e temos um segundo distrito que vai operar por volta de fevereiro, março do ano que vem. Quando esse distrito estiver operando, inicialmente a nossa estratégia é primeiro buscar os exportadores locais, ou os potencialmente exportadores locais. Isso não deixa de ser difícil para nós, porque o nosso Estado também ele exporta muito pouco, né? Isso aí é uma realidade. Você conta nos dedos as empresas cearenses que estão exportando. Então, é preciso estimular. Eu falo isso porque, primeiro, é preciso que a cultura local absorva a ideia da ZPE para você partir para o mercado nacional e o mercado internacional de investimento. E nós vemos aqui as questões, os nichos de mercado para as ZPEs interessantes. O principal deles é o granito. O granito, o estado do Ceará é um estado riquíssimo pela variedade de rochas ornamentais que possui. Então, o número 1 é a indústria de granitos. Se eu falar assim que nós temos 5 empresas de granito em negociação conosco, eu estou sendo ainda um pouco humilde nesse aspecto. Realmente, nós teremos informações muito boas desse setor de granito para os próximos meses. Nós temos também outra vocação, que é a indústria de calçados, o setor coureiro calçadista. Isso é outra vocação que o Estado do Ceará consolidou nos últimos 12 anos. Né? E nós temos um espaço interessantíssimo de exportação para o calçado cearense, já que ele recebeu a cultura exportadora que veio do Rio Grande do Sul, com toda a sua cultura, com toda a sua tecnologia. O doutor Ricardo Parente mencionou também o setor de alimentos. Quando se leva, por exemplo, a cadeia de alimentos para dentro de uma ZPE, se nós levarmos os derivados do trigo para dentro da ZPE, nós vamos ter produção de farinha de trigo, biscoito, macarrão, toda a cadeia de produção alimentar derivada do trigo e do milho poderá estar dentro de uma ZPE com benefícios cruzados de uma empresa exportando para outra, e isso num resultado bastante interessante. E mais a agroindústria também, né? A questão da castanha de caju, né? Esse é outro ponto importantíssimo dentro de uma ZPE. Nós vemos também a cadeia têxtil. Muito esperança nos dá o que se está fazendo na atualidade no setor têxtil no Ceará. O nosso algodão em fibra sendo produzido agora, ele está sendo produzido de uma qualidade excepcional, um avanço tecnológico que o Ceará esperou aí 30 anos para poder chegar, e chegou finalmente, e nós estamos vendo se multiplicar a produção do algodão no interior do estado, algodão irrigado, algodão climatizado ao sistema cearense. E se o algodão, se nós temos dessa forma, o algodão vira fio, vira tecido, vira confecção, tudo isso vai para a exportação. Esses setores que eu falei são setores fundamentais, mas sem negar também
a questão da indústria de alta tecnologia, né? O estado do Ceará, ele apresentou condições muito interessantes para a indústria farmacêutica, né? A indústria aeroespacial, né? Que tem o seu berço em São José dos Campos, em São Paulo. Esses são nichos de mercado em que nós estamos sendo procurados. E por que estamos sendo procurados? Porque nós temos uma expansão em construção. O Ceará hoje não vende greenfield. O Ceará hoje vende realidade, né? Vende infraestrutura que está sendo... É só ir lá e ver o que está se fazendo. Então, essa infraestrutura, nós vamos ter muito boas notícias, com toda a dificuldade que a pandemia trouxe a esse país, com toda a infelicidade que trouxe aos brasileiros, mas nós temos notícias muito boas para o ano de 2021, pela ZPE do PECEM. Exemplo, temos o caso do sucesso da CESP, né? É interessantíssimo, é muito bonito ver o que já se fez nesse setor siderúrgico no nosso estado. Exemplo para o Nordeste, exemplo para o Brasil, né? O orgulho, você vê isso estampado nas pessoas que trabalham hoje no PECEM. O PECEM se organiza, o PECEM se estrutura, o PECEM dispõe de uma associação como a ECIP. Essa associação não vive sozinha, ela não vive de uma indústria só. Ela vive de várias indústrias que começam a identificar os seus pontos comuns de diálogo, como muito bem frisou o doutor Ricardo Santana, e já encontra seus pontos de discussão, e isso quem ganha é a sociedade. Então eu vejo, dentro da sua pergunta, um futuro muito promissor, no que pese a pandemia. Mas o PECEM hoje é um nicho de geração de riquezas, né? É um nicho de geração de tecnologia, de pessoas vontadosas, de uma juventude que desponta com toda uma condição de um futuro feliz, um futuro certo da melhora de vida para todos nós. Seguindo aí a sua fala, Ricardo Parente, nós temos várias dessas empresas instaladas na ZPE do PECEM que são associadas, né, da ECIP. Qual é o impacto da ZPE na geração de emprego e renda no Ceará nesse aspecto? Na realidade, dentro da ZPE, né, nós temos a siderúrgica, nós temos a Fênix, que é um prestador de serviço da CSP, e tem o White Martins, né, que é uma planta de produção de oxigênio, nitrogênio e argônico, que são gases criogênicos, que também está dentro da siderúrgica e dentro do perímetro do ZPE. Tanto que nessa pandemia, a nossa produção de oxigênio, né, nós produzimos oxigênio para a produção de aço, e o excedente nós vendemos para o mercado. O mercado se multiplicou por 15, né, e a White Martins atendeu porque a siderúrgica permaneceu em funcionamento. Só a siderúrgica, Mônica, ela gera em torno de empregos diretos e indiretos 24 mil empregos dentro do Estado. Porque para cada emprego que você gera dentro da indústria, você gera 3 do lado de fora, né? Isso é um indicador aí do BNDES, do Ministério da Economia, né? Lá um antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje é o Ministério da Economia, é o fator multiplicador de 3. A siderúrgica ela tem 2.500 funcionários próprios e aproximadamente 3.000 a 3.500 terceirizados, que variam um pouco. Isso lá dentro. Então, vamos considerar que nós temos hoje, operando essa empresa, dentro da cerca, 6.000 funcionários. Para cada um que você gera dentro, você gera 3 do lado de fora. Então, gera mais 18 mil do lado de fora. Então, no total de empregos, são 24 mil empregos. Agora, falando do complexo como um todo, que envolve ZPE e as demais empresas, as 31 empresas associadas hoje da associação geram aproximadamente 13 mil empregos diretos dentro do complexo. Se você usar o multiplicador de 3, nós estamos falando aí de mais 50 mil, né, empregos, né, diretos e indiretos desse complexo. Então, é muito pujante, né, o impacto não só da ZPE, né, com essas 3 indústrias que eu falei, mas também o complexo como um todo. O Estado do Ceará foi muito visionário e muito objetivo no seu propósito, né?
criou um complexo de 13.337 hectares, que está dentro de 2 municípios, Caucá e São Gonçalo, e atraiu empresas, tendo como empresa âncora a siderúrgica e uma refinaria. E a siderúrgica é uma realidade, né? Então, o complexo hoje do PECEM, e principalmente o porto, né? Porque o Estado, ao construir o porto, ele atraiu efetivamente a viabilidade do complexo, né? Eu considero hoje o Complexo Industrial e Portuário do PECEM a joia da coroa desse Estado. Eu queria fazer uma pergunta para os três agora. Com relação a essas alterações de regras de funcionamento, existe uma tramitação, né, dessas alterações, o que os últimos anos mostraram que realmente precisa, o que os últimos anos, essa experiência, mostrou que precisa ser realmente mudada, alterada aí nesse marco, né, dessas regulamentações das EPS? Como já havia dito, realmente há um consenso da necessidade da modernização desse marco regulatório. Tá? É um pouco difícil identificar apenas uma das coisas que precisa, listar alguma das coisas que precisam ser mudadas, são várias delas. Tá? É importante ter em mente, quando a gente trata dessas mudanças do marco regulatório, que a gente tem aspectos específicos, mas, como eu disse, o próprio contexto hoje, ele é um contexto muito dinâmico, tá? Porque a gente vive a realidade de uma revolução industrial, querendo ou não, da famosa indústria 4.0. Então, setores que antes a gente via como pouco prováveis se tornam muito relevantes de uma hora para outra. Todo esse contexto pode se alterar. Eu acho que alguns dos aspectos que a gente precisa ter em relação a isso, primeiro, a questão da evolução da economia internacional ao longo do período, né? Uma maior integração, e eu acho que isso é um grande, foi colocado agora pelo Ricardo Parente, né? A questão que a gente vê, a integração da ZPE com a economia local, evitar a criação de enclaves, que quando a gente analisa a experiência internacional ocorreu muito. Você cria a ZPE, uma zona econômica especial, como um enclave, e aquilo não se integra à economia local. Então, tem uma geração de riqueza muito menor do que o potencial. E é exatamente isso que a gente não quer, né? O Ceará também tem um fator aí que foi colocado que é muito importante, que é a questão de logística. Tem um projeto logístico, né, que é o Complexo Industrial Portuário do PECEM, que dá condições diferenciadas para as empresas que ali se instalam, e não só em termos de ZPE, mas como na totalidade do complexo em si. E isso faz muita diferença no mundo que a gente vê, que cada vez tem essas cadeias de produção, né, cada vez mais integradas, né, isso faz muita diferença. Você cria condições para que as empresas possam realmente se integrar nesse tipo de atividade, que é muito importante. Mário Lima, nessas mudanças aí de regulamentação das EPS, seria essa questão do faturamento, do percentual de faturamento das exportações um principal obstáculo aí para as empresas se instalarem nessas EPS, considerando essa necessidade dessas mudanças? Eu acho que vai acontecer, eu acredito na reforma tributária. Eu acho que o país ele não pode mais esperar a questão da reforma tributária. Isso é fundamental. Agora, hoje nós temos um fator limitador, que é a questão de você exigir que 80% do faturamento das empresas em ZPE seja voltado para a exportação. Para isso, para você convencer o nosso exportador, que hoje está exportando 20%, 25% do seu faturamento, ele vai ter que exportar 80%. Isso ele não entra nessa de jeito nenhum. Então, é fundamental que o compromisso exportador seja eliminado. É preciso eliminar o compromisso exportador. É preciso que as preocupações do Ministério da Economia
se volte de forma a compensar essa preocupação. Mas tem que liberar. Isso aí, os exportadores sabem que tem anos bons e anos ruins. E isso tem que ser compreendido. Então, isso é fundamental, essa questão do compromisso exportador, essa tem que ser eliminado. Tem que buscar formas, vamos dizer, compensatórias, de modo que deixe o sistema em equilíbrio. Isso é um ponto fundamental. E o segundo ponto é que as EPS se transformem, como nós estamos fazendo, em companhias administradoras de distritos industriais. O que nós temos que garantir é que as empresas sob regime, que estão dentro dos EPE, que elas sejam apoiadas pelo sistema de controle, de modo a não atrapalhar e que nenhuma exportação ou importação de insumos seja atrapalhada, seja prejudicada. Então, as EPS sempre acompanhará isso, né? Nós aqui, na nossa experiência, todo o sistema que hoje funciona nas EPA do Ceará foi desenvolvido por cearenses, foi desenvolvido pelos operadores, pelos nossos analistas de TI, que estão lá na operação diária. Então, isso são conquistas, mas, por outro lado, dão uma completa segurança ao complexo siderúrgico que está montado hoje lá. Então, se vai haver modificação, se está sendo modificação, e eu digo que está havendo modificação para melhor, isso é uma realidade, nós estamos vivendo isso. São modificações para melhorar, simplificar, dar agilidade, e isso nós estamos de acordo. E as EPS estão se montem como companhias administradoras de distritos industriais. Nós não podemos ser burocratas, nós não podemos ter pensamento de auditor de Receita Federal. Nós temos que ter um pensamento desenvolvimentista. Nós temos que pensar como pensam os empresários e o que eles necessitam para fazer suas exportações e colaborar com elas. Esse é o nosso papel. Ricardo Parente, a sua fala com relação a essas mudanças necessárias a essa regulamentação que possam incentivar mais a instalação das empresas nas EPS? Eu tenho uma seguinte avaliação, né? Eu acho que a gente tem que avaliar o momento e ver os desafios e oportunidades que nós temos pela frente, né? O momento da pandemia, na minha visão, provocou um retrocesso global, né? Vou dizer assim, um retrocesso na globalização. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é oportunidades, eu vejo, né? O mundo enxergou que centralizou tudo na Ásia e agora tem que repensar o seu conceito de globalização. Eu acho que a ZPE é uma grande oportunidade, é um grande desafio, né? A nossa Lei 11.508 de 2007, ela estabelece a obrigatoriedade de exportação de 80% no mínimo e 20% que você pode vender no mercado nacional, recolhendo os tributos. Nós temos um projeto de lei na Câmara Municipal, na Câmara Federal, o PL 5957 de 2013, que já modifica isso para 80-60. E temos também na Casa Civil da Presidência da República um substitutivo já pensando, né, em efetivamente a liberação, exportação ou venda no mercado interno. Então, eu acho que é um momento de acelerar isso, né? Principalmente algumas regras do jogo, como o Leonardo colocou, da questão da industrialização, e o Mário também colocou, agregando as EPE, as empresas de serviços e as empresas principalmente de alta tecnologia. É isso que nós precisamos atrair, não só a indústria, mas também a parte de serviços, né, de alta tecnologia, para que se insira nas EPE. Então, eu acho que nós temos aí grandes desafios e grandes oportunidades. Eu acho que o governo federal já enxergou que é um momento de dar celeridade nisso aí, o Congresso Nacional também, o Estado do Ceará tem apoiado, pelas informações que eu tenho, e é um momento, eu acho que é um momento extremamente oportuno, né, para realmente, além de ser a primeira ZPE em operação, ajudar a consolidar o regime numa estruturação melhor. Essa é a minha opinião. Leonardo Rabelo, quanto a uma avaliação que existia para a criação das EPS setoriais, de acordo com a vocação econômica de cada região, esse assunto ainda está em pauta? Eu diria o seguinte, a análise de um perfil econômico local, ela é sem dúvida nenhuma um fator determinante, né,
quando a gente analisa uma ZPE, né, a proposta de uma criação de uma ZPE. Mas ela não é como é que se diz? Ela não é um fator exclusivo, né? O caso do Ceará, por exemplo, nós temos o projeto siderúrgico, um projeto histórico do Estado, a gente conhece, né, toda a luta que houve em relação à implantação desse projeto, né, e ele foi um elemento novo, e se traduziu hoje numa realidade para o Estado do Ceará, que não abrange, é importante dizer, é um projeto grande que não abrange, não tem efeitos só no Ceará, ele tem efeitos no país inteiro. Se a gente parar para pensar, ele tem efeitos no país inteiro. Tanto é que o Ceará hoje ocupa a segunda posição no ranking de exportações nacionais, né, de produtos siderúrgicos, quando a gente pensa isso. Isso é do ponto de vista econômico macro, como isso se traduz no dia a dia, exatamente como foi colocado aqui. Isso é geração de empregos locais, é economia local se movimentando, né? Empregos esses que são diretos e indiretos. Tudo isso é relevante, sim. O Conselho, né, normalmente se analisa o perfil econômico local, mas em alguns casos também surgem projetos novos que são levados em consideração e, como é que se diz? E também ponderados, né? Então, você tem os dois elementos, não é necessariamente exclusivamente o perfil local. Presidente Mário Lima, com relação a serviços, como funciona? Basicamente, para se instalar na ZPE, a lei previu a questão dos prestadores de serviço, de exportadores de prestadores de serviço, exportadores de serviço, né? Mas isso foi regulamentado já ou existem restrições para essas empresas? Os serviços hoje, eles são associados ao produto final. Então, quando se diz assim, exportação de ZPE, ela inclui o produto em si e o serviço associado a ele. Então, ele está incentivado dentro desse grupo, né? Os prestadores de serviço, através da Resolução 14/2018 do CZPE, já disciplinou essa questão da entrada de serviço e permitiu a entrada de empresas de serviço, obviamente sem benefício fiscal, porque o regime não prevê isso, o serviço já dentro de uma zona de processamento. Mas, dentro desse projeto, que o doutor Ricardo também pontuou muito bem, que hoje tramita na Câmara Federal e no Senado, ele prevê também a exportação de serviços na expressão da palavra, do termo da palavra, que são as grandes centrais de comunicação, os grandes escritórios de projetos de arquitetura podem estar dentro de uma ZPE, as grandes call centers também podem estar dentro da ZPE, desenvolvimento de software também de caráter internacional para exportação. Isso aí está previsto no arcabouço do novo marco regulatório que está vindo por aí. E por fim, eu acho que eu estou otimista, eu sempre sou um otimista, espero que isso aí chegue a termo, que realmente isso aí se conclua. E eu disse que saindo da reforma tributária paralelo a essa questão da modernização do marco regulatório é fundamental. Estamos vendo vontade do Ministério da Economia de fazer isso. Estamos vendo que existem condicionantes como o Brasil nunca teve nos últimos anos para a aprovação e a modernização desse marco. Então, isso eu vejo com otimismo, eu espero que saia, nós já vamos aí terminando o ano de 2020, e que o 2021 seja um ano adequado, propício para isso, que na retomada se faça com a retomada também dos projetos dentro da Zona Franca brasileira. Ricardo Parente, então a gente pode dizer que as ZPEs são aí os caminhos para a gente aumentar as exportações do Brasil? Eu acho que não é só o caminho para aumentar a exportação do Brasil, como efetivamente, né, potencializar a economia brasileira, né, com investimento privado, né. Eu acho que o governo federal tem buscado aí o investimento em infraestrutura, né, saúde, educação, mas eu acho que o investimento privado no setor produtivo ele é extremamente importante. E a ZPE, eu acho que é um caminho para o investidor privado, né? E como o Mário colocou, nós temos que destacar
as grandes indústrias, as grandes empresas hoje que já estão no Ceará, que já exportam 20%, 30%, 40% e não entram numa ZPE porque tem a obrigatoriedade hoje, no mínimo 80% de exportação. Então, isso movimenta a economia, né? É um fator multiplicador, né? Como o Leonardo falou, o impacto é estadual, mas é a nível nacional também na exportação, porque a balança comercial brasileira, né? Nós somos o segundo maior exportador hoje do setor siderúrgico. Então, nós estamos falando de uma grande indústria, mas tem outros segmentos onde você tem um volume de massa de trabalhadores muito maior, como a indústria de calçados, né? Você tem um volume de mão de obra significativo. Então, a exportação ela é fundamental, mas também olhar o mercado interno, né? O potencial que o Brasil tem hoje em termos de mercado. Eu queria destacar aí também um ponto importante, né? É que nós construímos essa siderúrgica e, inicialmente, a gente tinha sempre aquela, o Ceará não tem mão de obra. Nós tivemos 40 mil trabalhadores circulando durante a obra, 17 mil trabalhadores no pico da obra e hoje nós estamos gerando aí 24 mil empregos direto e indireto e não faltou uma mão de obra. Então, o Ceará é um estado também fora da curva na questão da educação, na questão da tecnologia, né, da fibra ótica. O estado hoje está todo interligado. Então, isso promove muito a digitalização, que esse momento da pandemia está trazendo, né, uma necessidade maior das empresas desse investimento de digitalização. Então, não é só impacto de exportação, nós temos um potencial no mercado interno, né, e, como eu disse, o retrocesso da globalização faz se repensar o mercado, né? Então, é um momento de desafios, mas também é um momento de oportunidade. Essa é a minha opinião. Presidente Mário Lima, poderia nos falar um pouquinho mais sobre a expansão da ZPE do PCM que está em curso? Recentemente, o governador do Ceará esteve visitando, né, essas obras. Por que essa expansão do ZPE é importante nesse momento? Primeiro, para atender uma demanda e potencial que nós temos de local para produção, para exportação. Isso é um negócio que salta na vista. E o segundo ponto é a questão dessa diversificação também que nós já falamos, né? É preciso dar outras prioridades, é preciso que nós estejamos prontos para incentivar o aumento da área do complexo siderúrgico. Estamos aqui para apoiar e fazemos isso com todo orgulho, mas nós temos que diversificar, né? Porque quando se diversifica, você puxa os segmentos de desenvolvimento junto. Puxamos a pesquisa, a inovação, puxamos as universidades, os institutos de desenvolvimento. Tudo isso é entrelaçado, isso forma um conjunto que forma depois um polo, né, de desenvolvimento bastante interessado. Então, o que nós estamos fazendo lá é a área do Estado, né, são terrenos do Estado. Essa área é uma área de 23 hectares, do qual metade delas já vai para o polo graniteiro, né? E isso, como eu falei, nós temos expectativas muito boas para início disso, de 2021. E temos mais, dentro dessa área que nós já fizemos os estudos preliminares e as aprovações de licenças, uma área de 240 hectares já previsto para expansão. Então, isso dará de forma gradativa. Nós não podemos, como eu falei, ir ao mercado internacional de investimento enquanto a gente não está pronto no mercado local e no mercado nacional. Precisamos andar rápido nessas etapas para podermos chegarmos lá. E quando formos ao mercado internacional, já estaremos muito mais fortes, né? Estaremos com todas as nossas rotinas para atender os órgãos anuentes. Isso é um aspecto também muito interessante, que ZPE é zona primária. Em ZPE, nós temos que ter a presença dos órgãos anuentes como se fosse um aeroporto, como se fosse um porto. Temos que ter o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, né? O Ministério também o IBAMA tem que estar junto. Quando vai se produzir alimentos, você tem que ter o Ministério também da Saúde, né? E tudo isso tem que estar dentro de uma ZPE. Vantagem, vamos fazer despacho aduaneiro dentro de uma ZPE, que é muito melhor do que fazer dentro de um porto. No porto, se faz um despacho com 6 mil clientes, disputando a equipe da Receita Federal que está lá.
E na ZPE nós temos ali 5 indústrias, 6 indústrias, 7 indústrias agora nesse momento, que vão fazer o despacho lá mesmo. Isso significa rapidez. Nós imaginamos que se faça um despacho, uma importação, num prazo máximo de 3 dias, que a mercadoria já está dentro da fábrica. E uma exportação, em torno de 2 dias, a mercadoria já está ao porto, já vai chegar junto com o navio. Isso vai facilitar a pré-stacking portuário, né? A escala de mão de obra, a estivagem dos navios serão feitos de uma forma segura e antecedente à chegada do navio. Isso simplifica bastante. Enfim, existe toda uma condição de vantagens dentro de uma ZPE. Essa velocidade realmente que se procede essas entradas e saídas de produtos, utilizando o modal portuário, se dá de uma forma muito mais rápida. Isso sem contar também com o aeroporto modernizado da forma que está, com as linhas internacionais que estão voltando, né? Então, isso aí forma um conjunto de infraestrutura bastante interessante aqui no Ceará para o apoio às indústrias que estão dentro de ZPE. Estamos chegando ao final, então, do nosso painel, e eu peço que cada um dos convidados para fazerem as suas considerações finais. Vamos começar com o Ricardo Parente. Agradeço aí a toda a organização do Ceará Global e a você, Mônica, pela participação, né? Agradecer aí a participação do Leonardo Santana, do Mário Lima, colega do dia a dia. E a minha mensagem final para o Ceará Global, para os investidores, não só internacionais, mas principalmente investidores nacionais, é que venha para o Ceará. Aqui é um estado fora da curva, eu sempre estou repetindo isso, mas realmente é um estado sério, comprometido, com propósito, e sempre procurando a objetividade e a assertividade naquilo que deseja fazer. Tem muito por fazer, mas avançamos muito e, com certeza, com ZPE, sem ZPE, nós vamos avançar muito mais. Venha para o Ceará. Aqui é o lugar. Agora eu convido o presidente da ZPE do PCM, Mário Lima, por favor. Bom, eu devo dizer que essa apresentação aqui do Ceará Global muito me estimulou, e é um momento em que também é a oportunidade da gente colocar esses pontos que eu coloquei aqui. É preciso que isso, eu tenho certeza, vai estar sendo divulgado, vai ser divulgado, e isso é importante para que haja a energia positiva da comunidade, do segmento empresarial, da população, né? Isso é importante que eles vejam tomem conhecimento desses elementos e nos apoiem, né? E quanto a também, eu vejo aí a mensagem também do nosso colega Ricardo Parente, é um homem que não pensa só em termos de empresa em que ele atua, mas ele pensa também de uma forma comunitária. Uma vez ele me soltou a seguinte expressão que eu não esqueci. Ele me disse: olha, temos muito a fazer. Né? Ele, de repente, estava comemorando o aniversário dele, ele disse: temos muito a fazer. Eu disse: ótimo, vamos fazer juntos. Né? Sozinho vamos mais rápido, Mário. Juntos vamos mais longe. Exatamente. Então, eu gravei muito essa expressão que ele deu assim de relance: temos muito a fazer. E quanto ao doutor Leonardo, aí, que está representando o Ministério da Economia, eu devo dizer que ele está rodeado, é um termo muito cearense, ele está dentro de uma gente muito bem capacitada, com muito boas ideias, gente muito vontadosa, né? que luta pelo desenvolvimento do nosso país. E eu acho que isso é uma questão fundamental, que a gente realmente encontre esses caminhos. Dificuldade, temos mil. Se você perguntar hoje qual é a cidade, qual é a prefeitura, qual é o estado que está bem, todos estão num ambiente de absoluta lástima financeira. Mas isso se faz em regime de dificuldade mesmo. E, às vezes, a cabeça funciona até melhor quando a gente está em dificuldade. Então, Ricardo, o Leonardo, eu vejo que também a nossa nova secretária está aí chegando, você falou também que ela vai chegar, e estamos prontos. Que ela venha nos visitar logo que possa, e nós estamos
garantimos que 100% da nossa experiência será passada para ela. Não faz sentido nós fazermos o que nós fazemos aqui sem transmitir para outras experiências. Esse é o nosso objetivo. Isso aí, leva isso claro, a mensagem da nova secretária, que nós estamos absolutamente à disposição do Ministério da Economia para colaborar com o desenvolvimento das demais EPS. A Mônica Luz, muito obrigado, Mônica Luz, pela sua moderação desse debate. Foi muito útil, foi muito importante. E eu acho que até um estímulo também. Eu a admiro muito pelo seu trabalho na Câmara Setorial de Exportação. Isso é um papel importantíssimo, porque é um segmento realmente que precisa de alcançar o seu espaço necessário para o desenvolvimento do nosso estado, da nossa região. Então, lhe desejo que você continue nesse trabalho, que você tenha sucesso e que precisar de nós, sempre estaremos à disposição. Muito obrigado. Agora eu convido o secretário, o nosso interino aqui, o secretário da CZPE, para fazer as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer a organização aí pelo apoio, né, nessa iniciativa. Nós sabemos que temos muitos desafios, né, ZPE é só um desafio, o país tem carências estruturais, geração de emprego e renda, né, investimento privado, a questão da ZPE, do próprio complexo, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito exitosa. É claro que tem muito para fazer, mas já tivemos avanços significativos, né, em relação ao que já foi realizado, e essa é a ideia. A nossa missão aqui, enquanto serviço público, é gerar desenvolvimento para o país, buscar formas de aprimorar isso, né? ZPE é um projeto, sim, a gente sabe que tem muito a fazer, como foi dito, né? Espero que a gente possa ter um marco legal aprimorado que possa auxiliar ainda mais o desenvolvimento que a gente já conseguiu ao longo desse projeto no Ceará, que é um projeto que sempre encanta a todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Então, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, eu sugiro que considerem sim, porque é um projeto novo, que vale a pena conhecer e que traz muito boas perspectivas para o desenvolvimento não só do estado do Ceará, mas como de todo o país. Então, basicamente, essa seria a minha mensagem final aí para todo o público do Ceará Global. Chegamos, então, ao final do nosso painel e tivemos a oportunidade de conversar com os nossos 3 convidados sobre as EPS no Brasil, em especial falar sobre o que são as zonas de processamento de exportação, a sua importância para o desenvolvimento regional e futuro das EPE no Ceará e em todo o Brasil. Se você tiver perguntas para os nossos painelistas, não deixe de fazê-las no chat do painel. Se não forem respondidas aqui mesmo, serão encaminhadas para cada um dos contatos para a resposta. Até logo.